não se importa em acabar com o Brasil. Você acha que eu estou exagerando? Assiste aí esse vídeo do advogado, um comunicador, momento tenso no Brasil, muito tenso, porque nós estamos caminhando para um precipício que talvez vocês ainda não façam ideia. A mídia não vai te contar. Ficou agora uma historinha de que o Flávio Dino está defendendo a soberania do Brasil. Gente, ele está colocando o Brasil em risco da gente virar uma Venezuela muito mais rápido do que a gente imaginava para salvar um CPF do Alexandre de Moraes, do violador de direitos humanos. Para salvar esse ditador, o Dino, que é um comunista, confesso, não se importa em acabar com o Brasil. Você acha que eu estou exagerando? Assiste aí esse vídeo do advogado, doutor Davi Aragão. Ele mora nos Estados Unidos, ele conhece muito bem os efeitos da lei Magnitsky. Assistam, mas assistam até o fim. E eu tenho certeza que vocês vão ficar realmente em estado de alerta e mobilizados a lutarmos juntos pelo Brasil. Transferir dinheiro para alguém sancionado usando um banco intermediário lá em Singapura, eles detectam em apenas 30 segundos. Mas vai além da tecnologia. Eles criaram uma rede de informantes digitais. Exchanges de criptomoedas, por exemplo, reportam transações suspeitas. Fintechs vão compartilhar dados de compliance e até empresas de cartão de crédito também viram espiões. É como se cada transação financeira no mundo fosse monitorada por um exército de algoritmos e também de delatores digitais. Para entender o poder dessa arma, veja o que fizeram com a Rússia em 2022. Em 72 horas, destruíram a economia russa. No dia 1, sancionaram os bancos russos. No dia 2, cortaram acesso ao SWIFT. No dia 3, congelaram 300 bilhões em reservas do Banco Central Russo. Resultado, o rublo desvalorizou 50% em uma semana. A inflação disparou 20%. O PIB do país contraiu 8% só no primeiro ano. E aqui está o detalhe principal. A Rússia teve 15 anos para se preparar para essas sanções. Criou sistemas alternativos, acumulou ouro, fez parcerias com a China e mesmo assim, a economia russa foi praticamente devastada. Vou dar exemplos mais detalhados de países que desafiaram o sistema americano. O caso do Irã, a lição de resistência. Entre 2010 e 2018, o Irã tentou resistir às sanções nucleares. Criou um sistema bancário alternativo, usou permuta de mercadorias, até criou uma moeda digital própria. Os americanos responderam com sanções secundárias massivas. Cortaram qualquer empresa que fizesse negócio com o Irã do sistema financeiro americano. O resultado vem em números. O PIB iraniano caiu 25% em 5 anos. A moeda se desvalorizou 90%. As importações caíram 80%. O país quase entrou em um colapso social. Só em 2018 o Irã capitulou e aceitou negociar um acordo nuclear. Mesmo assim, muitas sanções continuam até hoje. Outro caso da Venezuela, uma morte lenta. Venezuela tentou proteger funcionários sancionados usando bancos privados e empresas estatais. Os americanos escalaram gradualmente. Primeiro sancionaram Maduro, depois ministros, depois toda a PDVSA, que é a principal estatal petroleira da Venezuela, além do Banco Central e finalmente toda a economia venezuelana. O resultado disso é mais do que conhecido, né? O PIB venezuelano caiu 75% em 8 anos. A hiperinflação destruiu a moeda. 7,5 milhões de venezuelanos deixaram o país, o que é 25% de toda a população. A Venezuela hoje é um cadáver econômico. Hoje produz apenas 10% da sua capacidade, o que antes eram 3 milhões de barris de petróleo por dia, hoje são apenas 300 mil. Já o caso da Coreia do Norte, um isolamento eterno. A Coreia do Norte criou um sistema financeiro paralelo, mais sofisticado que existe. Bancos em Macau, empresas fantasmas em Hong Kong, até hackers cibernéticos para roubar dinheiro. Americanos simplesmente declararam: qualquer banco que toque em dinheiro norte-coreano será banido do sistema americano. Resultado, isolamento financeiro total há mais de 20 anos. O país só sobrevive porque China viola sanções secretamente. Mesmo assim, a economia está em colapso permanente. A lição desses casos é clara: não importa quais alternativas você crie. Se os americanos decidirem te quebrar financeiramente, eles vão conseguir. O sistema financeiro global é como uma teia de aranha gigante e os americanos estão no centro dela. Qualquer vibração na teia, eles vão sentir. Qualquer movimento suspeito, eles vão atacar. O Brasil está completamente vulnerável. Mais vulnerável que o Irã, mais vulnerável que a Venezuela e mais vulnerável que até mesmo a própria Rússia. Isso porque a nossa economia é totalmente integrada ao sistema americano. Agora, vou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos a autoridade americana sobre nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato. O risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar
cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias, a Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros, Google bloqueia sistemas. Agora, vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque não há como importar válvulas. Transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% de uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam. Os postos de combustíveis ficariam sem gasolina. Caminhões param de rodar. A distribuição de alimentos colapsa. Usinas termoelétricas ficariam sem gás. Isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX. Economia baseada em carvão e lenha. Desenvolvimento de décadas perdido em meses. O quarto impacto é que o Brasil vira um país isolado tecnologicamente. Sem Google, sem Microsoft, sem Amazon, sem Apple. As universidades perdem acesso a jornais científicos. Os pesquisadores ficam isolados da comunidade internacional. A medicina perde acesso a bases de dados médicas globais. Empresas perdem acesso a softwares internacionais e bancos ficam sem sistema de segurança atualizados. Fintechs param de funcionar e estudantes não conseguem usar plataformas educacionais internacionais. O Brasil vira um país academicamente isolado, como a Coreia do Norte é, por exemplo. E, obviamente, um outro impacto é o êxodo massivo da classe média alta. Qualquer brasileiro que tenha condições financeiras tentará sair do país. Médicos, engenheiros, cientistas, empresários, todos tentando emigrar antes que seja tarde demais. É como se o cérebro do país fosse sugado para fora. Universidades ficam sem professores qualificados, hospitais sem médicos especialistas, empresas sem executivos competentes para liderá-las. Em 2 anos, o Brasil perderia 30% de sua população mais qualificada. É um genocídio intelectual. O sexto impacto seria a destruição do sistema previdenciário. Imagina fundos de pensão brasileiros que têm 50% de investimentos em títulos estrangeiros. Com essas aplicações congeladas, as aposentadorias poderiam parar de ser pagas. É como se roubassem décadas de contribuições previdenciárias e idosos ficam totalmente desamparados, com famílias inteiras entrando em completo desespero. E aqui está o dilema moral que vai definir o futuro do Brasil. De um lado, proteger a independência de um ministro do STF. Do outro, proteger 220 milhões de brasileiros de uma catástrofe humanitária. De um lado, manter o orgulho nacional. E do outro, evitar que milhares morram por falta de medicamentos importados, por exemplo. De um lado, resistir ao imperialismo americano. E do outro, permitir que o Brasil continue negociando com todo o restante do mundo. A realidade é que a soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar. E o Brasil é brutalmente dependente do sistema internacional. Não temos medicamentos próprios, não temos fertilizantes próprios, não temos tecnologia própria, não temos sistema financeiro independente. Somos um país com pretensões de potência, mas com a vulnerabilidade de um país subdesenvolvido. E essa contradição seria exposta de uma forma brutal. A realidade é brutal, mas precisa ser dito. O Brasil não tem condições de desafiar o sistema financeiro americano. A Lei Magnitsky não é apenas uma ferramenta jurídica, é uma arma geopolítica que pode destruir economias inteiras, como já fez antes. E o Brasil está totalmente vulnerável a ela. A verdadeira lição aqui não é sobre Alexandre de Moraes ou STF, é sobre poder real no mundo moderno. O poder real não está em constituições ou soberania formal, está no controle de sistema financeiro global. E esse controle está lá em Washington. O que vai acontecer nos próximos meses determinará não só o futuro de Alexandre de Moraes, mas o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos.